Boa tarde, dona Valéria. Boa tarde. A senhora me fala seu nome todo, por favor. Valéria Gomes dos Santos. Certo. Dona Valéria, a senhora é mãe do Gersley, né? Mãe, Certo. A senhora só precisa responder aquilo que souber e o que lembrar, tá? Se a não senhora não... estou entendendo. A senhora só precisa responder aquilo que souber e o que lembrar, tá? Tá, Se a senhora não souber ou não lembrar de alguma coisa, não tem problema. A senhora vai responder as perguntas do advogado, do promotor de justiça, minhas, da jurada e dos jurados, tá bem? tá bom. Certo, a defesa tem a palavra. Obrigado, Excelência. Dona Valéria, bom dia. Bom dia. Mais uma vez também, meus sentimentos pelo ocorrido, né? A gente sabe que é uma situação muito difícil e espero que seja breve também a participação da senhora. Dona Valéria, como que era a relação do Gersley com a família? Jéssica era um filho muito bom, muito apegado a mim, o Marcelo, as meninas, apegado a todo mundo. A senhora pode falar mais próxima do microfone, por gentileza? Desculpa, porque está muito Ele é baixo, Excelência. uma pessoa muito família, muito apegada a mim, ao pai, as irmãs, a minha mãe, a família toda em geral. Mas ele tinha muita proximidade com a gente, muito. Tá. A gente vai ter que tocar num assunto mais íntimo da família, que é com relação às filhas que o Marcelo teve numa relação fora do casamento. Como que era a relação do Gersley com essas irmãs dele? Ele fez questão de conhecer, pediu para o pai dele, que queria conhecer as irmãs dele, e na época da pandemia ele chegou a comprar uns notebooks para as meninas, doar, e falava para mim assim, mãe, no aniversário do meu pai, a gente vai se reunir todo mundo, porque a gente vai fazer uma surpresa para ele, a gente vai almoçar junto com as nossas irmãs. Se você quiser ir, tudo bem. Se você não quiser, não tem problema. E ele tinha um coração assim muito bondoso, né? Ele não, ele aprendeu comigo. A gente nunca teve essas picuinhas, essas coisas, não. Tá, e ele demonstrava para a senhora alguma mágoa pelo fato do pai ter tido essas filhas fora do casamento? Não. Eles eram muito amigos. Inclusive, os problemas dele, os relacionamentos dele, ele contava para o pai, assim como o Marcelo, às vezes, se abria com ele porque era necessário. Às vezes, o Marcelo não escondia as coisas dele, não conseguia esconder as coisas dele, Tá. né? O Marcelo, como esposo, embora tenha tido esse problema, ele deixava a família da senhora desamparada? Como ele foi com o Não, Gersley e os filhos que a senhora teve com ele? não, ele nunca deixou, ele sempre trabalhou, ele sempre colocou tudo dentro de casa. Tudo que as meninas queriam, ele falava assim: o pai vai dar um jeito. E aí ele chegava, as meninas, pai, a gente quer viajar, a gente quer fazer isso lá na igreja, vai ter acampamento. E ele sempre falava assim: o pai vai dar um jeito. E com o Gesley também, né? Quando o Gesley começou a fazer faculdade, eles dois foram lá escolher o curso. E aí ele falou, o pai, aí o Gese já estava trabalhando. O Marcelo falava assim: olha, eu não quero que você venha trabalhar na gráfica comigo, porque é um trabalho de pinhão. Eu quero que você faça faculdade. Aí ele terminou com 16 anos o ensino médio e falou: mãe, eu vou dar uma parada. Eu falei: não vai, não. Você vai logo prestar vestibular. E ele passou aí para umas duas faculdades e o Marcelo foi com ele lá, fizeram a inscrição e o Marcelo falou: o pai vai pagar metade, você é metade. Então, quando chegou 6 meses, ele falou: pai, agora eu dou conta de pagar só. O que eu ganho já dá para pagar só. Quando ele foi comprar o carro dele, foi do mesmo jeito. Ele foi com o Marcelo lá comprar o primeiro carro, ele chegou morrendo de alegria. O Marcelo falou: o pai vai pagar a metade, você a metade. Aí ele falou assim: tá bom, pai. Aí, quando passou assim uns 3, 4 meses, ele falou: pai, eu já dou conta de pagar sozinho. Então, a relação deles, desde de pequeno, desde adolescente, era uma coisa assim que todo mundo admirava. Todo mundo falava e chegava até pessoas que tinham inveja mesmo, porque era uma relação de pai e amigo. Um confiava no outro, de verdade. Tá. E antes de se tornar sócio do Gersley, o Marcelo trabalhava com o quê?
Marcelo, Isso. ele trabalhou quando eu conheci o Marcelo, em 86, 87, por aí, a gente, assim, não foi assim, foi ficante, namorante, igual o pessoal fala. Não, a gente formou uma família desde novinho, né? Aí a gente teve a Jéssica, a Bia. Então, o Marcelo sempre trabalhou com gráfica. Ele trabalhou para o Zé, depois o Gésler também trabalhou com o Zé, mas já em outra área, né? Uhum. Depois ele formou uma gráfica com o Valmir, né? Aí depois ele saiu de lá e foi trabalhar só. E aí ele mantinha a gráfica dele e tinha os acordos dele com o Gesley. Quando o Gesley trazia um serviço grande, o Gesley ficava com o dinheiro. E quando o serviço era pequeno, ficava com o Marcelo, porque o Gesley administrava melhor do que nós, né? Então, assim, essa questão administrativa, ele tinha uma cabeça muito boa para administrar. Então, era esse o acordo que eles tinham, e não tinha problema nenhum. Tudo que ia ser feito lá, assim, entre eles, o pai, eu quero dar de presente para minha mãe a carteira de motorista. Você vai pagar as taxas do Detran e eu vou pagar as aulas. O Marcelo, tudo bem? Eles pagavam. Pai, eu vou pagar o cursinho da Jéssica. Eu pago a metade, você paga a metade. Tudo bem. Pai, vamos fazer uma reforma aqui nessa casa. Eu vou comprar o material, você paga o pedreiro. Tá bom, meu filho. Então, tudo era de comum acordo, né? A família era toda família tem assim seus problemas, mas a gente era uma família estruturada. Tanto é que a gente sofre muito com isso, a gente sente falta disso, sabe? É uma peça que você tem assim de vidro, uma coisa especial que você tem quebra e você fica sem saber como você vai reconstruir isso, porque todo mundo sofreu com a situação, ele sofreu, eu sofro, minhas filhas sofrem, o neto sofre, a nora, a ex-nora sofre, né? Então, assim, a gente fica tentando, como é que a gente vai refazer isso? Como é que a gente vai reconstruir o que a gente tinha? É difícil demais. É difícil, muito difícil olhar dessa maneira. E muita gente não entende. A gente está tentando reconstruir o que se quebrou. Tá. Como que tá a relação da senhora hoje com o Marcelo? A gente sempre foi muito amigo, muito parceiro. Ele está morando num lugar porque ele tem vergonha das filhas, ele tem vergonha da rua, ele tem vergonha dos vizinhos, porque na época do ocorrido, a nossa porta encheu de polícia, era gente ameaçando, dizendo que ia matar ele, era gente olhando para a gente diferente, gente na nossa porta. Então, eu fiquei meia doente, porque na hora que a Larissa me liga, eu falo, Bia, liga para o seu pai, corre, que a gente tem que ir lá no Gesley. E eu não sabia o que tinha acontecido, né? E aí, a partir daquele momento, a porta encheu de repórter, de gente, de curioso, de gente que falava uma coisa, de gente que falava outra. Obrigada. Aí eu fiquei na casa do genro da minha filha, depois eu fiquei na casa da minha mãe, eu não conseguia juntar as peças, sabe? Eu não entendia por que estava passando aquilo com minha família. A gente tentou fazer tudo certo, a gente era unido. E aí eu fiquei na casa da minha amiga, eu e minhas filhas, 4 dias. E aí, quando ele saiu lá da prisão, eu falei para a irmã dele, não traz ele para cá, ele corre risco de vida aqui, porque a gente algumas pessoas chegaram a falar que ia matar ele, lixar ele, né? E eu falei, Nelinha, leva ele para lá, deixa ele lá até tudo esfriar, tudo passar, até a gente poder sentar com ele, conversar e tentar entender o que aconteceu, porque a gente não entendia. Não tinha como entender como duas pessoas que se amavam tanto tinham chegado a esse ponto, entendeu? Sim. Consegue prosseguir? Pode falar. Tá. Falar um pouquinho do Gersley, então. Como que o Gersley era fora da família, com outras pessoas, com sócios? Olha, o Gesley, ele era uma pessoa bem nervosa.
todas as vezes que o Gesley tinha um relacionamento, a pessoa chegava para mim e perguntava assim, como é que é o Gesley? E eu falava assim, Excelência, olha, pela ordem, ele pode se retirar? Ele tem motivo e acho que vai acabar atrapalhando ela, por favor. elas perguntavam como é que o Obrigado. Gesley é. Eu falava, olha, o Gesley é uma pessoa bem nervosa, ele é nervoso. Dentro de casa, não, mas porque lá fora ele começou a fazer muito, trabalhar muito, pegar muitas atividades, muita coisa, ele queria fazer muita coisa, e ficava um peso em cima dele. Então, ele era nervoso. E ele achava assim, as pessoas, ele falava para os funcionários, faz assim, não fazia, e aquilo irritava ele. Então, eu sempre comento, às vezes a gente ria, não é que ele era pavio curto, é que tinha 3 coisas que irritava ele, era chamar ele de moleque irresponsável, e qualquer mulher falar assim, vou botar chifre em você, aí ele ficava bravo, né? E também, assim, se falasse que ia fazer alguma coisa comigo ou com o Bernardo, que é o filho dele, nossa, era a mesma coisa de tacar um enxame de abelha nele, né? E assim, então, o relacionamento dele com algumas pessoas era diferente do dele, Gesley filho, Gesley em casa, Gesley com as irmãs, entendeu? Era diferente. O Gesley, ele passou assim, e antes dele beber também, depois ele começou a beber muito, ele passou assim a ficar um pouco mais agressivo, que só quem conseguia controlar as crises dele era o pai dele. E por último, acho que nem o pai dele mais, né? Entendi. Tá. A senhora sabia que o Gesley tinha arma ou só no dia dos fatos a senhora descobriu? Quando teve a pandemia, ele chegou lá em casa com essa história, porque ele almoçava todo domingo lá em casa e terça-feira à noite ele ia lá para casa, quinta-feira à noite ele saía com a minha filha mais nova para conversarem, porque ela trabalhava com ele. Ela estava fazendo contabilidade na UNB e ela estava fazendo a contabilidade, ajudando na contabilidade dele. Então, nós estávamos lá na área conversando e ele falou: eu vou comprar uma arma. Aí eu falei: de jeito nenhum, você está louco. Ele falou: eu vou comprar, mãe, porque eu preciso me defender. Eu falei: se defender de quê, meu filho? Aí ele falou: você não sabe o que eu passo aí fora. Mãe, você vive no seu mundinho aqui, meu mundo é outro. Eu falei: mas não vai comprar. Aí o pai dele falou a mesma coisa: eu não vou deixar ele comprar. Aí as meninas, Gesley, você não vai comprar, não, não compra essa arma, não. Todo mundo, a Larissa pediu, até a mãe do Bernardo, né? Ela falou assim: não, Gesley, isso não é para tu, não, tu é muito nervoso. Aí, por fim, demorou um tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha comprado a arma, mas eu acreditava que ele tinha deixado essa arma guardada no cofre lá da empresa dele. Eu não pensei que Gesley andava com essa arma e nem que ele pegava essa arma para levar para casa, entendeu? Isso aí eu não sabia. Mas, assim, eu ouvia as histórias. Ele dizia: olha, não é para contar isso para minha mãe, porque sabe como a minha mãe é. Minha mãe é dramática, minha mãe pega no meu pé, então, assim, era para esconder de mim, mas eu fiquei sabendo que teve uma briga de trânsito no estacionamento e ele pegou a arma estava dentro do porta-luva, né? Teve uma briga lá dele que ele tinha estacionado o carro na porta da minha vizinha e a minha vizinha buzinou muito, xingou ele e ele ameaçou de pegar essa arma, né? E com um dos funcionários dele também, que levou o carro dele para lavar, levou, era assim, umas 11 horas da manhã, veio aparecer 2h30 da manhã, ele ficou muito irritado e pegou essa arma. E com o ex-sócio dele, ele pegou essa arma para ir lá, foi preciso ligar para o Marcelo ir lá, e o Marcelo conseguiu tomar essa arma dele, e depois ele ficava, pai, me devolve, me devolve, me devolve, né? E eu falei, se tivesse me dado, eu tinha sumido com essa arma, eu tinha sumido com ela, sabe? Então, assim, tinha coisas que a gente sabe, eles sabem, algumas, as meninas sabiam, outras pessoas, e eu não sabia, né? E aí a mulher dele, a Larissa, sempre que eles brigavam, que ela comentava alguma coisa comigo, ela falava assim: não conta para ele, não. Então era tudo assim: não conta para ele, não, que ele vai vir brigar, vai vir falar, vai dizer que eu já estou levando os problemas para você.
Então, tinha coisas que eu não sabia, mas eu também não sabia que essa arma estava na casa dele. Não sabia. Entendi. E a senhora, então a senhora foi contra ele realmente comprar arma por causa do nervosismo dele. Todo mundo sabia que ele era nervoso. Todo mundo. E assim, tipo assim, se o Gesley tomasse só cerveja, ele ficava tranquilo, eu não sei por quê, mas se ele misturar cerveja com vinho ou cerveja com uísque, ele ficava diferente, ele ficava agressivo, né? Ele ficava agressivo mesmo, ele ficava totalmente diferente, não com a gente, mas qualquer coisinha que alguém falasse, ele já era motivo para que ele se tornasse bem agressivo. E a senhora sabe com qual frequência ele fazia uso de álcool? De álcool. Álcool é bebida alcoólica. Ixi, nesses últimos anos, bastante. O Gesley bebia sempre na sexta-feira, no domingo, às vezes no sábado. Às vezes ele virava, ele ia trabalhar lá com os meninos lá da informática, eles viravam à noite ali trabalhando e já iam engatando lá, porque a própria Larissa me falou que ficava com raiva, porque sabia que ele estava trabalhando, mas eles bebiam também lá, né? Então ele às vezes bebia mesmo muito, porque ela me contava. E eu falava: você quer que eu converse com ele? Não, se a senhora conversar com ele, aí ele vai dizer que eu estou trazendo problema para a senhora. Assim, porque se eu conversasse com ele, ele ia falar: não, também não é assim, mãe, e tal. Mas ele me ouvia um pouco, sabe? Ele me ouvia. O Gerson era confidente da senhora? É, assim, o Gés era amigo de todo mundo. Ele me contava muita coisa, eu contava tudo para ele. A gente era muito amigo, ele era amigo da família inteira, de todo mundo. Tá. No depoimento da Érica, ela falou que o Gerson fazia uso de remédio controlado. A senhora tinha ciência? Sim, foi assim que eles casaram, eles tiveram um relacionamento muito conturbado. Aliás, os relacionamentos deles foram três e os três foram bem conturbados, né? E aí ela levou ele para uma terapia, para um psiquiatra. O psiquiatra passou um remédio para ele e esse remédio ficava lá na casa dele, eu ia lá e eu falava com ele: você não pode tomar isso aqui, você bebe, você não pode tomar esse remédio. Ah, mãe, dá nada não. Então, assim, no dia que ele não conseguia dormir, mesmo ele tendo bebido, ele tomava o remédio, né? E ficava lá em cima, lá. A Érica tomava também. E ele chegou a comentar com a senhora se ele tinha sido detectado com alguma doença? Ele falou assim, mãe, a Érica é doida agora, ela disse que eu tenho bipolaridade. Eu falei assim, uai, Gesley, mas ela disse do nada, não, a gente foi consultar e o psicólogo falou lá, o psiquiatra falou. Aí eu falei, então você tem. Ele falou, ela quer que eu faça tratamento, eu não tenho nada, mãe. Aí o próprio Marcelo falou assim, meu filho, vai fazer o tratamento, você é muito nervoso, vai fazer o tratamento. Se falou que tem, vá com sua esposa. E por fim ele não foi. Ele acho que ele foi em uma sessão ou duas, eu não lembro qual foi o local, porque eles tinham plano de saúde, né? Eu não sei se ela fez particular. Ela chegou para mim e falou: olha, o Gesley foi diagnosticado assim, e eu fui diagnosticada assim. Ela era alguma coisa de borderline, não sei, alguma coisa assim. E o Gesley, aí até a mãe dela comentava, a mãe dela falava assim: esse relacionamento deles não vai dar certo, porque ele é de um jeito, é estourado, a Érica também tem o problema dela e tal, né? Comentavam, mas ela falou para mim sim, e ele falou também, só que ele não foi fazer o tratamento dele. Tá. Com relação à parte profissional, o Gerson comentava alguma coisa com a senhora, como que andava as empresas, se ele estava passando por algum problema? É sempre muito problema, muita dor de cabeça, era muito desvio de dinheiro dele, o pessoal passava a perna nele, mentia para ele, essas coisas assim, ele comentava comigo, ele ficava chateado. Sempre quando ele ia lá para casa, ele falava assim: mãe, aqui é meu refúgio. Eu vim para cá porque eu fico aqui e eu esqueço.
eu esqueço como é lá fora. Eu esqueço como é que é o mundo lá fora. Ele mandava para mim de madrugada a música Lady Laura. Aí ele falava assim: mãe, essa música é nossa, porque eu tenho vontade de voltar para você toda noite. Eu tenho vontade de voltar para os seus braços, mãe. De tanto problema que ele tinha lá fora, com pessoas assim que ameaçavam, com pessoas que enganavam, pessoas que mentiam. Era um mundo do trabalho assim muito. Essa da internet, ele era formado em TI, é um mundo assim, um passando a perna no outro, um tropeçando no outro, um puxando o tapete do outro, né? Então, ele sentia seguro quando ele ia lá para casa, que ficava eu, ele, o pai, as meninas ali em redor dele, né? Aí a gente fazia as coisinhas que ele gostava de comer. O pai dele fazia tudo, eu falava, vai comprar galinha, que seu filho quer comer galinha. O pai dele ia lá, não fazia esforço, trazia galinha caipira, a gente fazia. Aí o pai dele falava, hoje a gente não vai beber, não. Ele, não, pai, vamos tomar só uma cervejinha. Aí a gente falava, vai beber pouco. E aí a gente ficava ali, controlando, né? Controlando, na hora que eu fazia o caldinho para ele ir embora, ele levava a marmitinha, aí eu falava, agora já chega, filho, já bebeu, amanhã você vai trabalhar. E o pai dele falava, amanhã é dia de branco para nós dois, né? Então, assim, aí ele ia para casa, era pertinho, morava perto, ele ia. Mas ele comentava comigo, sim, que o mundo lá fora era muito ruim, muito ruim. Tá. Com relação, a senhora citou novamente, eu não ia abordar mais profundamente, com relação às ameaças. Ele citava quem estava ameaçando ele, citou nomes, ou é um ex-sócio, alguma coisa nesse sentido, ou era só de forma vaga? Eu estou sendo ameaçado. Olha, quando ele foi trabalhar na frente da Covid, que ele criou o sistema de distribuição da Covid, ele não citou nomes para mim, não, mas ele dizia que o negócio lá era bem feio. Ele tinha descoberto algumas coisas, que o negócio lá era bem feio, mas ele não citava nome, não. Ele E foi citava. nessa época que ele comprou arma? Hã? E foi nessa época que ele comprou arma? Sim, foi. Eu preciso proteger vocês, preciso proteger meu filho, preciso proteger você, mãe, preciso proteger minhas irmãs. De quê, meu filho? Eu até achava que por conta da bebida, ele estava com mania de perseguição, essas coisas, né? Eu falava assim, menino, você está com mania de perseguição. Aí ele ficava rindo, ele falava, não, eu tenho que proteger minha família, eu tenho vocês, eu tenho que proteger. E eu falava para ele, por eu ser adventista, eu falava assim, filho, nossa proteção é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus, Deus é quem protege a gente, né? Falava para ele. Aí ele ficava calado. Mas meu filho era assim, se ele colocasse uma coisa na cabeça, ele fazia. Se você tivesse uma arma e falasse assim, eu não vou vender para você, Gésli. E se ele falasse assim, mas eu quero uma arma, ele ia comprar de qualquer pessoa, mas ele ia comprar aquela arma. Ele era assim. Ele era muito. Se ele botasse uma coisa na cabeça, para tirar aquilo ali da cabeça dele, só Deus. Ele era bem assim. Tá. Com relação, a senhora também comentou de forma ampla que ele teve problema nos 3 relacionamentos dele. Especificamente com a Larissa, como era o relacionamento deles? Porque eles eram casados há pouco tempo, né? A Larissa é uma pessoa assim, extremamente família, né? Então, quando ele conheceu ela, ele tinha acabado com um relacionamento já assim, ele foi noivo várias vezes. Ele namorava uma menina, eu até brincava com ele, eu falava assim, até falei para Larissa, eu falei, ó Larissa, cuidado, que quando ele quer levar a menina para a cama, ele põe uma aliança no dedo. Aí ele ficou com raiva de mim, ele falou, mãe. Aí então assim, ele namorou, ele ficou noivo da Lidiane, depois ele ficou noivo da Thalia e ele conheceu a Paloma. E o relacionamento dele com a Paloma foi muito intenso, né? Muito mesmo. Aí a Paloma chegou a morar com ele. Aí foi quando apareceu a Érica. Aí a Érica entrou na vida dele. Aí a Paloma sai. Aí ele fica casado com a Érica, acho que mais ou menos uns 2 anos e meio, 3, por aí, né? Inclusive, a Érica tem uma menina que eu adotei como neta, eu cuidei dela até os 11 anos, mesmo depois dele separado, eu cuidava da menina, né?
que agora fez 15 anos. E aí, quando o relacionamento dele termina com a Érica, ele volta para Paloma. Aí ele falou assim: ó, mãe, eu vou voltar para Paloma porque eu gosto mais dela. E outra coisa, eu tenho um filho agora, eu vou voltar para Paloma porque já conhece o Bernardo, já sabe, já me conhece, conhece a família. E eu não vou ficar assim, pegar uma pessoa que não conhece o meu filho. Então, eu vou voltar para Paloma. Aí ele volta para Paloma. Aí eles têm uma crise. Ele termina com a Paloma. E aí ele fica 6 meses atrás da Paloma e ela dizendo que não quer. Aí ele vai e conhece a Larissa no Tinder. E aí ele trouxe lá em casa e a gente gostou dela, né? Ele fazia questão de trazer, fazia questão dessa convivência delas com a gente. Ele fazia questão de delas, todas elas, os relacionamentos deles gostavam demais do Marcelo. Por quê? Porque todos os problemas elas levavam ou para mim ou para ele, né? A Érica trazia para mim, a Paloma levava para o Marcelo, a Larissa levava para o Marcelo, né? Então tinha muita confiança nele. Então, assim, elas, com a Larissa, no começo maravilhoso, Larissa, assim, muito família, uma pessoa muito bacana, a família dela muito bacana, né? Mas quando ela brigava com ele, ela pedia para mim não me meter. Ela se abria comigo, eu não sei se ela falava aquilo para mim me meter, mas ela contava mais as coisas assim para o Marcelo, para a Jéssica, para a Bia, né? A Bia sabia de algumas brigas deles feias, a Jéssica sabia, a, a vizinha lá do lado comentou com uma pessoa que eu conheço que tem muitos anos que eles estavam brigando muito, muito depois do casamento, eles estavam brigando demais. Entendi. É, quase encerrando, com relação às finanças do Gersley após o falecimento dele, que ajudava, era o arrimo da família da senhora, a senhora teve conhecimento de como ficaram as empresas? A senhora chegou a participar de alguma coisa com relação às empresas? É, quem tomou de conta lá, assim, foi a Larissa, né? E a Érica. Eu não participei de nada, né? É, eu recebi um seguro, eu dei para elas o seguro, coloquei lá dentro e preservei uma parte para o Bernardo, para quando ele crescer, tá lá guardado, né? Ele não sabe disso. Ele fala, vó, eu quero isso, eu quero isso. Eu falo assim, vai ser na hora certa, a vovó vai te dar, entendeu? E mas com relação a como ficou e tudo, nos primeiros 6 meses foi salva a empresa, deu tudo certo, estava tudo correndo certo, e depois desandou, não sei, ela tirou a Bia de lá, tirou o Matheus, tirou todo mundo, e eles ficaram lá e se entenderam lá, né? Eles se entenderam lá e eu não sei como ficou. Qual o valor que a senhora repassou para a empresa? Eu preferia não falar, ok? Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Boa tarde, dona Valéria. Meu nome é Thiago, tá? Eu sou promotor de justiça. Primeiro, assim como fiz com a dona Valéria, com a dona Larissa, principalmente, meus sentimentos à senhora, tá? Eu tenho certeza de que é uma dor indescritível a que a senhora sente, depois de tudo que aconteceu, né? É importante, entretanto, que a gente exponha algumas coisas para os jurados, né? Por isso que a gente está aqui hoje, tá? Eu vou ser bastante breve com a senhora, tá? Bastante breve. A senhora expôs bastante coisa já do relacionamento pessoal, tanto entre o Marcelo e o Gersley, como do Gersley com o restante da família, né? Não vou aprofundar mais esses pontos, mas eu queria saber da senhora uma coisa. Depois que o fato aconteceu, o Marcelo foi preso em flagrante, depois saiu em audiência de custódia, aquela coisa toda a gente sabe. O advogado dá a notícia nos autos de que vocês tinham se separado. Isso aconteceu? A gente separou assim.
ficou todo mundo atrás de mim. Você tem que separar, você tem que isso. E eu não sabia o que tinha acontecido, eu não tinha conversado com o Marcelo, eu não tinha estrutura e nem ele. O Marcelo adoeceu, ele não comia, ele não dormia, ele ficou um bocado de dia, ele não conseguia conciliar as coisas, todo mundo com medo dele fazer um atentado contra a própria vida dele. Ele chegou a comentar que ia fazer, e eu fiquei doente. Eu fiquei doente. Então, como eu comentei aqui no começo, ele foi para a casa da irmã dele, por segurança dele e nossa. Sim. E nossa, nem eu fiquei na minha casa. Todo mundo achou que eu ia vender, mas aí de tanto eu ficar na casa dos outros e os outros ficar, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei assim, Senhor, eu vou para minha casa, porque agora ninguém mais vai falar comigo, porque eu na minha casa, eu fecho o portão e Sim. só entra lá quem eu quiser, porque a minha vida, a minha família, quem sabe sou eu. Sim. E aí eu voltei para casa e fiquei lá com minha filha sozinha e com a outra minha filha que é casada, que mora em Águas Claras. Ela veio ficar comigo, ficou morando comigo 6 meses. Mas, assim, eu vou falar para você, a minha mente não estava boa. Claro. É como eu falei com você, foi uma coisa que se quebrou, mas não quebrou só o Gesley, quebrou todo mundo, mexeu Tudo, com claro. todo mundo sofreu. Minha filha teve depressão. A gente se reunia com o Marcelo, a gente ia lá para a sessão familiar e todo mundo chorava. E a gente dormia num quarto só, porque a gente não aguentava assim, o sofrimento. A gente entrava dentro do quarto e ficava ali, um agarradinho no outro. Sim. E a gente se preocupava com ele, porque ele estava longe da gente, e a gente não sabia como ele estava. E a gente Depois- recebia muita crítica, muito abandono. A família minha mesmo nunca foi me visitar depois do acontecido. Sim. Depois de passar dessa fase inicial aí, mais delicada, né? Vocês voltaram a estar juntos como casal, a senhora e o Marcelo? Não, como um casal não. A gente, é como eu falei para você, eu tenho 35 anos que a gente se conhece. A gente foi casado, a gente não foi namorado, a gente não foi ficante, a gente foi casado, era um casamento, era uma família, a gente formou uma família, né? Hoje, para a gente reconstruir isso, leva tempo, entendeu? Então, quando foi assim, com 2 meses que a gente estava longe dele, as minhas filhas falaram, mãe, eu estou com saudade do meu pai. Eu falei, eu também. Aí a gente procurou ele, e quando a gente chegou lá, ele não sabia o que fazer, ele não sabia se olhava para a gente. Uhum. Ele ficou E aí as meninas abraçaram ele e falaram, ô pai. E, dona Valéria, o Marcelo chegou a detalhar para a senhora o que aconteceu naquele dia? Porque é claro que a senhora não estava presente, a gente sabe disso. Eu né? demorei a tocar nesse assunto com ele, era muito dolorido, muito dolorido. Ele não lembrava muita coisa, ele lembrava algumas coisas. Ele lembra que foi chamado para lá, ele tinha comentado com o Gesley, olha, Gesley, a gente vai dar um tempo, viu? Vamos dar um tempo de beber. O Gesley, tá bom, pai. Aí ele falou assim, eu vou dar um tempo de sair com você e com Larissa. Aí ele falou assim, por quê, pai? Aí o Marcelo falou assim, porque você só vai em lugar caro e eu não dou conta. Aí ele falou, pai, mas eu banco. Aí o Marcelo falou assim, não, eu não gosto de ser bancado. Se você quiser beber comigo, a gente vai beber lá em casa ou por aqui onde eu sou acostumado a beber, que era naqueles barzinhos lá de perto de casa, né? Bar do Clenildo, por Isso. exemplo. É. Sim. E aí o Gesley, para com isso, pai, que besteira, que bobagem, né? Então eles tinham combinado os dois de que eles iam dar um tempo da bebida. No dia do acontecido, eu fui com o Bernardo para a igreja, tem uma programação chamada Caleb. Eu fui para o Caleb com o Bernardo e a gente chegou em casa, a gente foi dormir e eu falei para o Marcelo vir cedo, porque o Bernardo estava lá. Quando o Bernardo estava lá, ele vinha cedo para brincar, que ele brincava muito com o Bernardo. Ele era muito mais presente na vida do Bernardo do que o próprio Gesley, porque o Gesley estava sempre São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, porque esse o trabalho dele, ele fazia assessoria, ele fazia vários tipos de coisa. E aí
a Larissa, mas o Gesley chamou ele para ir para lá, e ele nem ia, aí eles insistiram novamente, e ele falou que ia para casa, aí depois, não, pai, vem, a gente já tomamos aqui vinho, estamos aqui, vem cá para comemorar, que eles tinham quitado a casa, né? Vem para cá para comemorar, aí o Marcelo acabou indo, né? Chegou lá, eles já tinham bebido, e ainda tomaram mais uma garrafa de vinho, né? Perfeito. Mais uma garrafa de vinho, eles tomaram lá juntos. E o Marcelo te relatou o que aconteceu depois disso? Sim, aí a Larissa falou para o Marcelo que o Gesley tinha chegado de quarto, de tão bêbado que estava. Aí o Marcelo... Naquele dia. Não, uns dias antes, né? E ela tinha... E aí ela falou que ele chegou de quarto. Aí o Marcelo falou assim, ai, meu filho, tá ficando doido. Aí o Marcelo foi comentar com ele essa questão dele estar bebendo demais, né? E daí ele começou a discutir com a Larissa. E aí o Marcelo vai e fala, não fale assim com a Larissa, não fale assim com a sua esposa, porque o Marcelo sempre defendia as mulheres porque sabia que o Gés era estourado. Daí começaram a discutir, assim, uma discussão mais assim, né? Ah, você não é modelo, não é exemplo, você bebe, você fez isso. E o Marcelo falou assim, mas eu criei você, mas eu não abandonei vocês, eu nunca judiei de vocês, eu criei a família. Tudo meu foi para a família. E aí só foi assim, piorando, piorando. E nesse momento a Larissa desce e vai escutar música no carro. Aí ela disse que sobe, ele falou que depois ela aparece lá, e quando ela aparece, o Gesley pegou a arma para o Marcelo ir embora. Então ele pega a arma, bota na cabeça do Marcelo. Eles brigam por causa dessa arma, o Marcelo tentando tirar, porque o Marcelo conseguia tirar essa arma dele toda vez, né? E teve essa briga, mas ele não consegue lembrar desse disparo. Ele lembra que a Larissa corria para ele, vai, Marcelo, embora. Ela tentou, sabe? Vamos, Marcelo, vamos embora daqui. Aí o Gesley apontava a arma, ele tirava a Larissa do meio, a Larissa subia em cima do Gesley. Disse que foi uma... A bala caiu no chão, o Gesley pegou a bala, colocou no revólver. Tá. O Marcelo, ele fala que ele atirou, ele fala que a arma disparou acidentalmente. O que o Marcelo fala para a senhora? Puxou o gatilho. O Marcelo fala para a senhora que não puxou o gatilho, né? Tá certo. A senhora teve conhecimento de algumas coisas do que foi dito ali, nesse momento ali dentro do escritório? Eu sei que a senhora não estava presente, né? A gente já sabe disso. Mas seja por conversar com o Marcelo, seja por conversar com Larissa, do que foi dito ali nesse escritório, de parte a parte, a senhora não tem conhecimento, né? Tudo bem. Tá certo. Então, o relato que o Marcelo fez para a senhora me corrija se eu estiver enganado, o relato que o Marcelo fez para a senhora, deixando bem claro, é um relato de que ele não disparou, pelo menos propositalmente. Isso. Isso. Entendi. E assim, realmente teve a briga pela arma, porque se você vê a mão do Gesley na hora do enterro, estava toda cheia de marca de unha. Perfeito. E só para a gente manter nesse ponto. E é uma pergunta pessoal, tá? Da senhora. E a senhora acredita nessa versão? Ou não? Eu acredito, eu não sei em quem acreditar, porque depois que tudo aconteceu, a Larissa me bloqueou, a Larissa ignorou a família, a Larissa... Eu entendo ela, sabe? Porque, como eu estava conversando com o Dr. Kleber, a nossa situação é que todo mundo acabou sendo vítima, né? Todo mundo acabou sofrendo. O Marcelo sofre de um lado, eu sofro de outro, ela sofre de outro, né? Ela tinha casado com ele, ela já estava com ele há 3 anos, né? Na verdade, o casamento tinha se consumado mesmo no civil, fazia 3 meses, né? Então, assim, mas ela já tinha uma convivência com a gente há 3 anos. Então, assim, eu achei muito estranho ela... Estranho não, talvez é normal, talvez cada um é cada um, né? Estranho, logo assim que meu filho morreu, já me bloqueou, já me maltratou.
E aí eu fiquei no meu canto, entendeu? Eu também não estava num estado emocional muito bom, e aí a gente teve muitos problemas nesses 3 anos, muitos problemas, um atrás do outro, e aí a gente olha para um lado, olha para o outro, né? Na época que o Gesley morreu, o Mateus, o pai do Mateus, chega para nós e fala assim: Mateus, você vai assumir essa família, essas 3 mulheres aí, e aquele teu sogro é responsabilidade tua. Mateus era novinho ainda. Aí ele fala assim: é responsabilidade tua. Tu vai cuidar dessa família, Mateus. E aí o Mateus começa a administrar a depressão que a mulher dele teve. Ela foi internada 3 vezes, a gente tinha que ir para Sobradinho, onde ela era internada, Planaltina, ele tinha que ir lá pegar o Marcelo, para o Marcelo ir também. E aí a Bia perdeu um bebê, a minha filha mais nova, perdeu um bebê, e foi tanta coisa, foi acontecendo assim, foi acontecendo, que a gente não teve tempo de parar assim, estamos separados, não estamos. A gente separou, casou, não casou, ninguém pensou nisso, a gente pensou em tentar curar aquelas feridas ali. Uhum. E assim, as pessoas se afastaram. A minha casa era cheia de gente, o Jesse levava muita gente lá para casa, ele levava dupla de sertaneja para cantar lá no domingo, e de repente a gente se viu assim, só eu, minhas filhas, e ele sozinho lá no canto dele. Uhum. E a questão da gente não ter separado ainda, eu não sei nem, assim, não é uma coisa que era nós querer separar, né? O fato em si. E assim, é uma coisa que ninguém pensa. A gente está tentando, assim, viver um dia de cada vez. Entendo. Meus amigos que me acompanham sabem disso, que hoje eu estou bem e amanhã não. Hoje ele está bem e amanhã não. Minhas filhas hoje estão bem e amanhã não. E aí a minha psicóloga falou assim: tenta juntar o seu sofrimento com o do seu Marcelo, tenta juntar o seu sofrimento com o das suas filhas, tenta vocês tudo ficarem unidos para sofrer junto, que vai ser menor a dor, né? Tá certo. Além da versão apresentada pelo Marcelo para a senhora, né, que foi conforme a senhora acabou de nos dizer, houve alguma outra versão apresentada para a senhora por alguma outra pessoa? Larissa, Mas a Larissa não bloqueou a senhora? ela contou parecido. Ela só omitiu o fato de que ela falou o que ela falou para o Marcelo, né? Ela disse que o Marcelo chegou lá e que eles começaram a discutir, e aí ela conta parecida com o que ele me falou. Aí ela desce, vai escutar música, quando ela escuta uns gritos mais altos, ela sobe, ela chega lá, o Géser já está com a arma na cabeça do Marcelo, ela fala assim: tá doido, vai destruir a família, Géser, você ficou doido, agora você vai destruir, vai matar teu pai? E ela disse que teve essa questão de brigar mesmo pela arma, a bala cai, o Gesley bota de novo, joga a arma para cá, chuta para lá, ela vai para frente do Gesley, ela vai para frente do Essa Marcelo. parte é importante. Joga a arma para cá, joga a arma para lá. Que ela relatou nesse ponto aí? Se a senhora se lembrar, tá? Se não se lembrar, só falar que não se Sim, lembra, foi não tem 15 problema. dias depois, aí depois que ela me contou tudo, ela me bloqueou, né? Aí ela falou assim: eu tentei de tudo, aí a bala na hora que a bala caiu, aí eu chutei a arma, aí a arma caiu perto debaixo assim do móvel, aí o Gesley pegou de novo, aí colocou a bala, aí a arma fez tec-tec, aí ela apontou para o Marcelo, ele tentou atirar no Marcelo, aí a bala não saiu. E aí, depois da confusão toda, aí ela disse que lembra que o Marcelo pegou a arma do Gesley, tomou, não sei, e aí ela disse que saiu para pedir socorro e só escutou o tiro. Tá certo, Ana Valéria. Agradeço bastante o relato da senhora, tá bom? Sinto muito mais uma vez, meus sentimentos mais uma vez à senhora. De toda forma, agradeço a senhora ter vindo aqui e ter se disposto a prestar depoimento. Bom, agradeço.